Olá, turma do quinto ano! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos estudar sobre as camadas da Terra. Aí vocês peguem o livro de vocês e vamos estudar a partir da página 34. Então, a Terra, ela é formada por 3 camadas, certo? Nós temos a crosta terrestre, temos o manto e temos o núcleo. E nós iremos estudar as camadas da Terra com uma fruta, certo? Que aberta, ela se assemelha às camadas que a Terra possui, certo? Então, vamos pegar o abacate e vamos estudar essas camadas. Vamos ver agora, com o abacate, não é aberto, as camadas da Terra. Então, aqui, na parte da casca do abacate, nós temos a crosta terrestre, certo? Então, é a camada mais externa da Terra. Ela compreende desde as mais altas montanhas até os locais mais profundos dos oceanos, como as fossas submarinas, que superam os 10 quilômetros de profundidade. Então, essa é a camada, certo, mais externa da Terra. Agora, temos também aqui, ó, o manto. Então, vamos ver a parte do manto. O manto, a camada composta por vários tipos de rochas que, devido às altas temperaturas, encontram-se no estado pastoso. Então, essa parte aqui, gente, ó, da Terra, ela vai ser uma camada mais pastosa por causa da alta temperatura, certo? E esse estado pastoso vai ser chamado de magma. Existe também material sólido, certo? Nessa camada, o manto. Em constituição, então, tem aqui também pedaços de rochas sólidas, certo? Temos, por fim, o núcleo. O núcleo é a região mais profunda e central da Terra e é composta por elementos como ferro e níquel, certo? Então, aqui é um abacate, mas dá para a gente perceber como essas camadas são divididas e são diferentes, certo? Vamos ver agora as placas tectônicas. Temos aí nessa figura as placas tectônicas. Então, a crosta terrestre é constituída por grandes blocos sólidos que sustentam os continentes e os oceanos, denominados de placas tectônicas, que são essas aqui, ó. Essas placas aqui, ó. Temos a placa Cocos, temos. Então, temos essas placas aqui, ó, e elas dão sustentação, certo? À Terra. As placas tectônicas são porções da crosta terrestre que se movimentam e interagem entre si, suspensas sobre o magma que constitui o manto. Então, lembrem que nas camadas da Terra existe o que? A parte do manto. E essas placas, elas ficam em cima desse manto e elas se movimentam, certo? Os geólogos estudam as transformações que já ocorreram e fazem previsões de atividades que podem acontecer no interior do planeta, visando a previsão de possíveis fenômenos naturais que possam trazer consequências para a humanidade. Então, na página 35, nós temos, né, alguns desses fenômenos. Temos os terremotos, não é? O que causa os terremotos? Os terremotos ou abalos sísmicos são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra. Em sua maioria, são causados por choque subterrâneo das placas tectônicas, localizadas a quilômetros abaixo do solo. Tais fenômenos se dão quando as placas tectônicas deslizam, chocando-se ou afastando-se umas das outras.
esse fenômeno faz o solo tremer e pode deslocar grandes massas de terra e de água. Então, aqui nós temos o exemplo, aqui essa figura, não é? Aqui teve um terremoto, aqui foi o prédio foi destruído após o terremoto da cidade de Concepción, Chile, ocorrido no ano de 2010. Então, quando essas placas elas se chocam, acontece os tremores e acaba o quê? Destruindo os edifícios, as casas, certo? As pontes, os viadutos, certo? Porque as placas, elas começam a se movimentar e tudo que tem em cima acaba sendo destruído. Temos também outro fenômeno que é o vulcanismo. Assim como os terremotos, as erupções vulcânicas também são provocadas pela movimentação das placas tectônicas. Esse fenômeno ocorre principalmente quando duas placas se chocam entrando em atrito com a outra. O magma, quando expelido pelo vulcão, é chamado de lava. Junto com ela são lançados gases tóxicos, nuvens de poeira e rochas, que causam grandes modificações no meio ambiente, alcançando vários quilômetros. Então, aqui é um vulcão em erupção, certo? Então, aqui é o magma que está saindo, ó, por essa fratura aqui, ó, dessa rocha, por essa abertura, acaba sendo expelido e quando ele sai para a superfície, ele é chamado lava. E o que é que acontece com o ambiente quando acontece esse fenômeno? Ao entrar em erupção, o vulcão pode causar uma catástrofe natural. A lava aquece as águas dos rios, dos mares, certo? Provocando a morte de seres que neles vivem e pode destruir também as cidades e os vilarejos. E os animais também, a vegetação e os animais que estão próximos a essa área. Então, também esse fenômeno, ele tem um poder de destruição, certo? Agora, vamos fazer a atividade. Vamos fazer a atividade da página 36. Primeira questão, identifique na imagem as camadas da Terra. Segunda, comente se a frase abaixo é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta. As partes mais profundas dos oceanos pertencem à camada do manto, pois estão abaixo da superfície, certo? Então, essa frase você vai colocar se ela é falsa ou verdadeira e justificar por quê, certo? Terceira questão. Leia o texto abaixo e depois responda as perguntas a seguir. Então, o texto é medidor de terremotos. Aí, vocês irão ler esse texto sobre o sismógrafo, esse aparelho, e depois vocês irão responder na letra A. De acordo com o texto, que conclusão se pode retirar sobre as linhas registradas pelo sismógrafo da imagem acima? Então, vocês irão responder essa questão de acordo com o que vocês lerem no texto, certo? B. Qual é a importância de utilizar um sismógrafo? Comente com seus colegas a sua resposta. Quarta questão. Observe a imagem a seguir. Então, vocês estão vendo aí um vulcão que entrou em erupção, certo? Na letra A, que fenômeno está sendo representado na imagem? B, quais consequências podem acontecer devido à ocorrência desse fenômeno? Então, qual a consequência que esse fenômeno ele traz para a natureza e para os seres humanos? Letra C, como a ação de um vulcão pode causar um desastre natural? D, onde fica armazenado o magma lançado pelos vulcões? Aí você vai marcar apenas uma opção. Quinta questão. Leia a informação abaixo e depois responda aos questionamentos propostos.
Aí vocês irão ler sobre o tsunami, o termo tsunami. Aí vocês irão ler esse texto informativo. Depois vocês irão responder letra A. Qual fenômeno causa os terremotos que originam os tsunamis? E letra B. Faça desenhos em seu caderno para representar em quadros o acontecimento de um tsunami. Aborde desde as causas até as consequências finais. Se necessário, escreva frases que expliquem as ilustrações. Depois, mostre o resultado para os seus colegas da turma. Aí vocês não poderão mostrar, mas vocês podem mostrar a seus pais, certo? Então, vocês irão pesquisar como é que acontece um tsunami. O que é que acontece primeiro? Tem no texto também falando. Você vai desenhando de acordo com a sequência do que gera um tsunami, certo? Até a destruição da natureza.